Estudos no Sermão do Monte. Capítulo 1. Introdução geral. Quando se examina qualquer ensinamento, é regra sábia proceder do geral para o particular. Essa é a única maneira de não se perder de vista o bosque por causa da árvore. Essa regra reveste-se ainda de maior importância em conexão com o Sermão do Monte. Cumpre-nos observar, pois, que desde o começo precisam ser formuladas certas perguntas a respeito do famoso Sermão do Monte e seu papel na vida, maneira de pensar e atitudes dos crentes. A indagação óbvia pela qual devemos começar é a seguinte: por que deveríamos ao menos tecer considerações a respeito do Sermão do Monte? Por que deveríamos chamar sua atenção para esse sermão e seus ensinos? Bem, não digo que é o papel de um pregador explicar os processos de seu próprio coração e de sua própria mente, mas é evidente que nenhum homem deveria pregar, a menos que sinta que Deus lhe deu uma mensagem. É obrigatório para qualquer indivíduo que queira pregar e expor as Escrituras que espere pela liderança e orientação divinas. Portanto, meu pressuposto fundamental é que a principal razão para que eu pregue sobre o Sermão do Monte é que tenho sentido essa persuasão, essa compulsão, essa orientação do Espírito. Afirmo de maneira deliberada, porquanto se me fosse dado o direito de escolher, eu não teria preferido pregar uma série de sermões sobre o Sermão do Monte. Conforme entendo esse senso de compulsão, sinto que a razão particular para esta série é a condição peculiar da vida da igreja cristã em geral nestes nossos dias. Dizer que a característica mais óbvia da moderna igreja cristã é, infelizmente, a superficialidade, segundo penso, não é formular um juízo exageradamente severo. Esse juízo não se alicerça somente sobre observações contemporâneas. Fundamenta-se muito mais sobre observações contemporâneas à luz das épocas e eras anteriores da vida da igreja. Nada existe de mais salutar para a vida cristã do que a leitura da história da igreja, lendo-se novamente os grandes movimentos do Espírito de Deus e tomando-se conhecimento do que tem sucedido no seio da igreja em diversas épocas de sua existência. Ora, penso que qualquer pessoa que contemple o estado atual da igreja à luz desse pano de fundo será levada, ainda que com relutância, à conclusão que a mais notável característica da vida da igreja atual, conforme já declarei, é a sua superficialidade. Quando assim assevero, não estou pensando somente na vida e atividade da igreja, no sentido evangelístico. Quanto a esse particular, penso que todos concordarão que a superficialidade é a mais óbvia característica da igreja moderna. Todavia, não estou pensando somente nas modernas atividades evangelísticas da igreja comparadas e contrastadas com os grandes esforços evangelísticos no passado. A atual tendência para turbulência, por exemplo, bem como para o uso de meios que teriam chocado e horrorizado os nossos antepassados, tem igualmente em vista a vida da igreja em geral, onde a mesma coisa se verifica, até em questões como o conceito de santidade expresso pela Igreja e toda a sua abordagem da doutrina da santificação. Para nós, o que mais importa é descobrir as causas dessas condições. No que me diz respeito, gostaria de sugerir que uma das causas fundamentais é a nossa atitude para com as Escrituras, o fato que não as tomamos a sério, o fato que não as aceitamos como elas são e o fato que não permitimos que elas falem conosco. Paralelamente a isso, talvez devamos aludir àquela invariável tendência que temos de passar de um extremo para outro. Contudo, a causa primária, segundo penso, é a nossa atitude para com a Bíblia. Permita-me explicar-lhe um tanto mais detalhadamente o que eu quero dizer com isso. Na vida cristã, coisa alguma é tão importante quanto a maneira como nos aproximamos da Bíblia, quanto a maneira como a lemos. Ela
É o nosso único manual de instruções, a nossa única fonte informativa, a nossa única autoridade. Não fora a Bíblia, nada poderíamos saber acerca de Deus e da vida cristã em qualquer sentido verdadeiro. Podemos extrair diversas deduções com base na natureza e talvez com base em diversas experiências místicas, mediante as quais cheguemos a uma certa crença na existência de um Supremo Criador. Entretanto, penso que a maioria dos evangélicos concorda, segundo se tem aceito ao longo da já prolongada e tradicional história da Igreja, que não possuímos qualquer outra autoridade fora desse livro. Não podemos depender exclusivamente das experiências subjetivas, porquanto existem maus espíritos, tanto quanto existem espíritos bons, e também há experiências espúrias. Na Bíblia, portanto, é onde encontramos a nossa única autoridade. Pois bem, é obviamente importante que nos aproximemos da Bíblia de uma maneira correta. É mister que comecemos a concordar que a mera leitura das Escrituras não basta por si mesma. É possível lermos as Escrituras de uma maneira tão mecânica que disso não derivemos qualquer benefício. Eis a razão pela qual penso que precisamos agir com cautela diante de toda espécie de regra e regulamentação na questão da disciplina na vida espiritual. É coisa recomendável lermos diariamente a Bíblia, mas tal exercício pode ser bastante sem proveito se meramente o fizermos, com a finalidade de dizermos que costumamos ler a Bíblia todos os dias. Advogo ardorosamente os esquemas de leitura bíblica, mas temos de cuidar para que, no uso desses esquemas, não nos contentemos em apenas ler a porção diária e então nos afastemos das Escrituras sem pensar e sem meditar. Isso pode ser algo inteiramente inútil. Nossa abordagem da Bíblia é uma atividade que se reveste de vital importância. Ora, a própria Bíblia nos ensina quanto a isso. Você, por certo, está lembrado da famosa observação do apóstolo Pedro, no que tange aos escritos do apóstolo Paulo. Diz Pedro que nesses escritos há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, verso 16. O que Pedro quis dizer é o seguinte: esses tais realmente leem as epístolas de Paulo, não obstante torcem-nas, deturpando-as, para sua própria condenação. Facilmente uma pessoa pode ler essas epístolas sem ter se tornado mais sábio do que era antes de lê-las, em face das significações enxertadas pelo leitor nas palavras de Paulo, tendo-as assim distorcido para sua própria perdição. Ora, isso é algo que jamais deveríamos esquecer no que concerne a Bíblia inteira. Posso estar sentado com a Bíblia aberta à minha frente, posso estar lendo suas palavras, avançando capítulo após capítulo, e, no entanto, posso estar tirando conclusões totalmente falsas das páginas diante de meus olhos. Não há que duvidar que a causa mais comum de tudo isso é nossa tendência de não frequentemente nos aproximarmos da Bíblia armados de alguma teoria. Aproximamo-nos dela com essa teoria e, assim, tudo quanto lemos é controlado por tal ideia. Estamos perfeitamente familiarizados com essa atitude. Há um sentido verdadeiro em que se pode afirmar que qualquer coisa pode ser provada através da Bíblia. Dessa maneira é que têm surgido as heresias. Os hereges não foram homens desonestos, foram homens equivocados. Não deveríamos pensar que eles foram homens que deliberadamente quiseram errar e ensinar erros, pois eles têm sido alguns dos mais sinceros elementos que a Igreja tem conhecido. Qual a dificuldade deles? A dificuldade deles tem sido a seguinte: desenvolver alguma teoria a qual lhes pareceu especialmente atrativa, e então saíram a campo com essa teoria relativa à Bíblia, parecendo-lhes poder encontrar comprovações para ela por toda parte. Se alguém lê meio versículo e enfatizar exageradamente algum outro meio versículo mais adiante, em breve parecerá estar comprovada uma teoria qualquer. Ora, como é evidente, precisamos estar sempre vigilantes a esse respeito. Nada há de tão perigoso como nos avizinharmos das Escrituras armados de alguma teoria, de ideias preconcebidas, de algum conceito favorito e todo nosso, porque no momento em que assim fizermos, seremos tentados a acentuar em demasia algum aspecto da verdade e a atenuar em demasia algum outro aspecto da mesma verdade. Pois bem,
Esse perigo particular tende por manifestar-se na questão do relacionamento entre a lei e a graça. Esse pendor sempre ocorreu na Igreja desde os seus primórdios e continua sendo uma realidade até hoje. Algumas pessoas enfatizam de tal modo a lei que reduzem à nulidade o Evangelho de Jesus Cristo, juntamente com sua gloriosa liberdade, transformando-o em mera coletânea de máximas morais. Para essas pessoas, tudo é lei, não restando nenhuma graça. Falam tanto sobre o viver cristão como algo que temos de fazer para que nos tornemos cristãos, que tudo se transmuta em legalismo puro, com o virtual desaparecimento da graça na vida cristã. Recordemos-nos, no entanto, que também é possível exagerarmos de tal maneira a importância da graça divina às expensas da lei que, novamente, o resultado seja algo que nem mais é o Evangelho do Novo Testamento. Permita-me oferecer-lhe uma ilustração clássica a respeito disso. O apóstolo Paulo, entre todos os homens, era aquele que tinha de enfrentar constantemente tal dificuldade. Nunca houve homem cuja pregação, com sua poderosa ênfase sobre a graça divina, tenha sido tantas vezes mal entendida. Você deve estar lembrado das deduções que alguns indivíduos em Roma e em outras localidades estavam extraindo das palavras dele. Estavam dizendo os tais: ora, em face dos ensinamentos desse homem, devemos praticar males para que a graça seja abundante, pois é claro que esse ensino nos leva a essa conclusão, e não outra. Paulo tem declarado: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois bem, continuaremos no pecado para que abunde mais ainda a graça. Paulo, entretanto, replicava: de modo nenhum, e constantemente via-se obrigado a corrigir aquela opinião. Dizer-se que, por estarmos debaixo da graça, nada mais temos a ver com a lei e que precisamos esquecê-la, não corresponde às doutrinas bíblicas. Sem dúvida, não estamos mais sob a lei, e sim sob a graça. Todavia, isso não significa que não mais necessitemos observar os princípios da lei. Não mais estamos debaixo da lei, no sentido que ela nos condena. Ela não mais profere juízo condenatório contra nós. Não. Mas compete-nos viver os princípios fundamentais da lei e até mesmo ultrapassá-los. O argumento do apóstolo Paulo é que eu devo viver não como um homem que está sujeito à lei, mas como um liberto de Cristo. Jesus Cristo guardou a lei, viveu de conformidade com a lei e, conforme é frisado no próprio Sermão do Monte, a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. De fato, o Senhor Jesus não veio ao mundo a fim de abolir a lei. Cada itil da mesma precisa ser cumprido e aperfeiçoado. Ora, isso é algo que muito frequentemente percebemos haver sido olvidado nessa tentativa de se estabelecer a antítese entre a lei e a graça. E o resultado é que homens e mulheres com frequência ignoram completa e inteiramente a lei. Permita-me, entretanto, que eu coloque como segue a situação. Não estamos expressando a verdade quando dizemos que muitos dentre nós, na prática real, de nosso ponto de vista da doutrina da graça, dificilmente levam a sério o claro ensino de nosso Senhor Jesus Cristo? Temos ressaltado de tal modo o ensino que tudo está alicerçado sobre a graça divina, e que não deveríamos tentar imitar o exemplo de Cristo para que nos tornemos crentes que, virtualmente, chegamos à posição de ignorar totalmente os seus ensinamentos, dizendo que os mesmos não nos são obrigatórios por estarmos debaixo da graça. Ora, pergunto a mim mesmo o quão seriamente consideramos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Penso que a melhor maneira de concentrarmos a atenção sobre essa questão consiste em examinar o Sermão do Monte. Indago, qual é o nosso ponto de vista a respeito desse sermão? Suponhamos que, a esta altura, eu sugerisse que todos nós anotássemos no papel as nossas respostas para as seguintes perguntas. Que significa para nós o Sermão do Monte? Onde o mesmo participa da nossa vida diária e qual é seu papel em nosso modo de pensar e em nossas atitudes? Qual é a nossa relação para com esse extraordinário sermão, o qual ocupa tão proeminente posição nestes 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus? Penso que descobriríamos que o resultado seria deveras interessante e até mesmo surpreendente. Oh, sim! Sabemos tudo a respeito das doutrinas da graça e do perdão e estamos olhando diretamente para Cristo. Mas aqui, nesses documentos que consideramos autoritativos,
encontra-se o Sermão do Monte. Em nosso esquema, onde cabe esse sermão? É isso que compreendo por pano de fundo e introdução. Entretanto, vamos dar um passo avante, enfrentando juntos uma outra questão vital. A quem se destina esse Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? Realmente, qual é o seu propósito? E qual é a sua relevância? Quanto a isso, tem havido certo número de opiniões conflitantes. Já houve o chamado ponto de vista do Evangelho Social no que diz respeito ao Sermão do Monte. Tudo se resume no seguinte: conforme a opinião de alguns, esse sermão é tudo quanto realmente tem importância em todo o Novo Testamento. E aí reside a base do assim chamado Evangelho Social. Dizem-nos que ali foram estabelecidos os princípios, de acordo com os quais os homens deveriam viver, pois tudo quanto teríamos de fazer seria aplicar o Sermão do Monte. Destarte, poderíamos inaugurar na terra o reino de Deus, seriam descontinuados os conflitos armados e todas as nossas tribulações tornar-se-iam desnecessárias. Assim garante, muito tipicamente, o Evangelho Social. Mas não precisamos desperdiçar tempo com considerações sobre o mesmo. Já se tornou obsoleto. Só pode ser encontrado entre certas pessoas a quem eu poderia descrever como remanescentes e relíquias da mentalidade de 30 anos passados. As duas grandes guerras mundiais abalaram essa posição até aos próprios alicerces. Por mais críticos que nos declaremos contra o movimento de Barth no campo teológico, devido a certos aspectos, ainda assim temos de reconhecer o seguinte: ele fez o Evangelho Social parecer totalmente ridículo de uma vez para sempre. Naturalmente, porém, a resposta geral que derruba por terra essa perspectiva do Sermão do Monte é aquela que salienta que tal posição sempre ignorou as bem-aventuranças, ou seja, aquelas afirmações com as quais o Sermão do Monte tem início. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Conforme espero poder mostrar a você, essas afirmações indicam que ninguém pode viver por si mesmo o Sermão do Monte sem a ajuda do alto. Os defensores do Evangelho Social, tendo ignorado convenientemente as bem-aventuranças, em seguida passaram apressadamente a considerar as injunções pormenorizadas que ali existem, e então disseram: isto é o Evangelho. Um outro ponto de vista, talvez um tanto mais sério para nós, é aquele que reputa o Sermão do Monte apenas uma elaboração ou exposição da lei mosaica. Nosso Senhor afirma: os que assim pensam, percebeu que os fariseus, escribas e outros mestres do povo judeu estavam interpretando erroneamente a lei dada por Deus por intermédio de Moisés. E assim sendo, o que Cristo fez no Sermão do Monte foi elaborar e desdobrar a lei mosaica, conferindo-lhe um conteúdo espiritual mais elevado. Como é óbvio, esse ponto de vista é um tanto mais sério que o anterior. Contudo, sinto ser totalmente inadequado, nem que seja pela razão que também não empresta o devido valor às bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, logo de saída, nos levam a um terreno que transcende totalmente a lei de Moisés. O Sermão do Monte expõe e explica a lei, quanto a certos pontos, mas ultrapassa a mesma. O ponto de vista seguinte que desejo mencionar é aquele que poderíamos intitular de ponto de vista dispensacional do Sermão do Monte. Provavelmente muitos de vocês conhecem bem essa ideia. É posição que tem sido popularizada em certas Bíblias. Nunca apreciei esses adjetivos, pois só existe uma Bíblia. Infelizmente, porém, nossa tendência é falar sobre a Bíblia deste ou daquele. Determinados ensinos se têm popularizado por esse intermédio, ensinando um ponto de vista dispensacional do Sermão do Monte e dizendo que ele não tem a mínima ligação com os crentes modernos. Dizem os tais que Nosso Senhor começou a pregar sobre o reino de Deus e que a pregação do Sermão do Monte tinha vinculações com a inauguração desse reino. Infelizmente, prosseguem eles, os judeus não creram na doutrina ensinada por Jesus. Isso posto, Nosso Senhor viu-se incapacitado de estabelecer o reino e assim, quase como uma espécie de reflexão tardia, resolveu morrer na cruz e mais tarde, ainda como outra reflexão tardia, idealizou a igreja e toda a era da igreja, um período que haveria de continuar até certo ponto na história. Mas então o Senhor retomará, a fim de inaugurar o reino, e será reintroduzido o Sermão do Monte.
Esse é o ensino deles. Assevera virtualmente que o Sermão do Monte nada tem a ver conosco. Destina-se-ia à era do reino. Destina-se-ia ao povo para quem Cristo estava pregando e entrará novamente em vigor durante o milênio. Destarte, o Sermão do Monte seria a lei daquela época e do reino dos céus, nada tendo a ver em absoluto com os cristãos que viverem nesse intervalo. Como é evidente para nós, essa opinião obriga-nos a pensar com seriedade, porquanto ou está com a razão ou não o está. De acordo com ela, eu não preciso ler o Sermão do Monte, não preciso preocupar-me com os seus preceitos, não preciso sentir-me condenado por não estar pondo em prática certas instruções, pois nada disso teria qualquer relevância para mim. Parece-me que a réplica a toda essa posição poderia ser expressa como segue. O Sermão do Monte foi pregado, primária e especificamente, para os discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5, verso 1 e 2. Vemos, pois, que o pressuposto é que esse sermão foi dirigido aos discípulos. Consideremos, por exemplo, as palavras que ele lhes dirigiu quando disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, se esse sermão nada tem a ver com os crentes de hoje, também nunca deveríamos dizer que somos o sal da terra ou a luz do mundo, já que isso também não se aplicaria a nós. Antes, teve aplicação aos discípulos originais e, no futuro, aplica-se-á a outras pessoas. Nesse íntere, porém, nada teria a ver conosco. Por semelhante modo, deveríamos ignorar as graciosas promessas existentes nesse sermão. Não é certo dizermos que devemos deixar nossa luz brilhar diante dos homens, a fim de que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai Celeste. Se o Sermão do Monte, em sua inteireza, não se aplica aos crentes modernos, então tudo quanto nele se encerra é irrelevante. Entretanto, é óbvio que nosso Senhor estava pregando àqueles homens e que lhes dizia o que lhes convinha fazer neste mundo, não somente enquanto ele se achava no mundo, mas também depois que ele se fosse embora. Esse sermão foi pregado a pessoas que deveriam pôr em prática as suas instruções, tanto naquele tempo como sempre. E não somente isso. Para mim, uma outra importante consideração é que não existe ensino em contradisso no Sermão do Monte, que também não possa ser encontrado nas diversas epístolas do Novo Testamento. Prepare uma lista dos ensinamentos constantes do Sermão do Monte. Em seguida, leia as epístolas dos apóstolos. Você descobrirá que os ensinamentos do Sermão do Monte também figuram ali. Ora, todas essas epístolas destinam-se aos crentes de hoje e, por conseguinte, se os ensinamentos nelas existentes são os mesmos que aqueles do Sermão do Monte, é claro que as instruções deste último visam igualmente aos crentes da atualidade. Esse é um argumento importante, que não pode ser dispensado, mas talvez seja possível exprimirmos ainda melhor esse pensamento. O Sermão do Monte não é outra coisa senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o nosso Senhor denominou de seu novo mandamento. O seu novo mandamento era que nos amássemos uns aos outros da mesma maneira que ele mesmo nos amou. O Sermão do Monte, pois, nada mais é do que uma grandiosa elaboração desse mandamento. Se pertencemos a Cristo e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isto é, devemos amar-nos mutuamente, tal e qual ele nos tem amado, então, nesse sermão, nos é demonstrado como se pode realizar o feito. O ponto de vista dispensacional alicerça-se sobre um conceito equivocado do reino de Deus. É aí que surge a confusão. Naturalmente concordo que o reino de Deus, em certo sentido, ainda não foi instaurado na terra. Esse é um reino ainda futuro, mas também é um reino que já veio, porque o reino de Deus está dentro em vós. Lucas 17, 21. Sim, o reino de Deus está em todo verdadeiro crente, está no seio da igreja. Equivale ao reinado de Deus, ao reinado de Cristo. E Cristo está reinando hoje em dia, no coração de todo verdadeiro crente. Ele reina no seio da igreja, sempre que ela realmente o reconhece como seu Senhor. Assim, o reino já veio, o reino está vindo, o reino ainda virá. Jamais deveríamos olvidar desse fato. Onde quer que Cristo se encontre entronizado na posição de rei, até aí já chegou o reino de Deus. Destarte, apesar de não podermos dizer que ele já esteja governando a terra inteira no tempo presente,
Certamente ele já está reinando nos corações e nas vidas de todo o seu povo. Por conseguinte, pouca coisa é tão enganadora como dizer-se que o Sermão do Monte não tem qualquer vinculação com os crentes modernos. De fato, expressarei essa questão como segue. O Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. Ora, não embalo quaisquer dúvida em minha mente de que esse foi o motivo por que Mateus pôs o Sermão do Monte no princípio do Evangelho que tem o seu nome. Todos concordam que Mateus estava escrevendo o seu evangelho para os judeus de uma maneira muito especial. Esse era o seu desejo fixo. Daí se deriva toda a sua ênfase sobre o reino dos céus. Porém, o que Mateus estava resolvido a salientar? Por certo, era isto. Os judeus faziam falsa e materialista ideia do reino. Pensavam que o Messias haveria de vir para conferir-lhes a emancipação política. Estava aguardando alguém que o libertasse da servidão e do jugo imposto pelo Império Romano. Os judeus sempre conceberam o reino como algo externo, mecânico, militarista e materialista. Foi por esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino a respeito do reino logo nas primeiras páginas do seu evangelho. Porque o grande propósito desse sermão é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. O reino é, antes de tudo, algo que está dentro em vós. Trata-se daquilo que governa e controla o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Longe de ser algo que conduz a grande poderio militar, destina-se aos humildes de espírito. Em outras palavras, no Sermão do Monte não nos é recomendado: vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, vivei deste modo. É desse modo que os cristãos deveriam viver. Assim é que esperam que eles vivam. Entretanto, a fim de completarmos essa porção do nosso argumento, cumpre-nos enfrentar uma outra dificuldade. Algumas pessoas dizem: certamente o Sermão do Monte ensina que nossos pecados só nos serão perdoados se perdoarmos ao próximo. Não é mesmo? Nosso Senhor, porventura, não disse: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas? Por acaso isso não é lei? Onde se vê aí a graça divina? Se alguém instruído que só será perdoado se perdoar, não é graça. Dessa forma, parece que os tais se tornam capazes de provar que o Sermão do Monte não se aplica a nós. Todavia, sustentar essa posição obriga a pessoa a eliminar quase todo o cristianismo constante do Evangelho. Recordemos-nos que nosso Senhor ensinou precisamente a mesma coisa na parábola registrada no fim de Mateus 18, acerca do credor incompassível. Esse homem dirigiu-se ao seu senhor, rogando-lhe que lhe perdoasse determinada dívida, e o seu senhor lhe a perdoou. Não obstante, ele se recusou a perdoar um conservo seu, que também lhe devia uma ninharia, e o resultado foi que o Senhor reverteu o perdão que já lhe havia dado, e o puniu. Ora, nosso Senhor comentou a respeito disso como segue: assim também meu Pai Celeste vos perdoará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18:35. Trata-se exatamente do mesmo ensinamento. Porém, significa isso que só foi perdoado porque também perdoei? Não, pelo contrário. O ensino aqui constante é que se eu não perdoar, também não terei sido perdoado, e convém que tomemos isso bem a sério. Costumo oferecer a seguinte explicação sobre isso. O indivíduo que já viu a si mesmo como um pecador vil e culpado diante de Deus, sabe que a única esperança do céu que lhe resta é que o Senhor o perdoe gratuitamente. Ora, o indivíduo que verdadeiramente percebe e sabe disso, e assim acredita, é alguém que não sabe recusar o perdão a outrem. Destarte, o homem que não perdoa ao próximo é aquele que também desconhece o que significa ter sido perdoado. Se meu coração foi quebrantado diante de Deus, então não posso recusar-me a perdoar os meus ofensores. Assim sendo, costumo dizer para qualquer pessoa que tolamente esteja imaginando que seus pecados haverão de ser perdoados por Cristo, embora ela mesma não se disponha a perdoar a outrem: amigo, cuidado, para que você não acorde na eternidade somente para ouvir Cristo dizer-lhe: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Essas pessoas estão interpretando erroneamente a doutrina, a gloriosa doutrina da graça de Deus.
Quem foi verdadeiramente perdoado, e disso tem conhecimento, é o indivíduo que se dispõe a perdoar o próximo. Esse é o significado do Sermão do Monte neste ponto. Mais adiante, haveremos de abordar esse ponto com mais pormenores. Por enquanto, seja-me permitido tão somente formular uma última indagação. Tendo considerado as pessoas a quem se aplica o Sermão do Monte, façamos a nós mesmos esta pergunta: por que deveríamos estudá-lo? Por que deveríamos tentar viver de conformidade com o mesmo? Desejo apresentar-lhe uma série de respostas. O Senhor Jesus Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver o Sermão do Monte. Ele morreu. Mas com qual finalidade? A fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz o apóstolo Paulo em Tito 2, verso 14. O que Paulo quis dizer com essas palavras? Quis dizer que Cristo morreu com o intuito de que agora pudéssemos pôr em prática os princípios exarados no Sermão do Monte. Ele nos possibilitou tal coisa. A segunda razão para estudarmos o Sermão do Monte é que nenhuma outra coisa nos ensina tão insistentemente a absoluta necessidade do novo nascimento, bem como a necessidade do Espírito Santo e de sua atuação em nosso íntimo. Essas bem-aventuranças avassalam-me com seus requisitos. Elas mostram-me o meu total desamparo. Não for o novo nascimento, eu estaria perdido. Portanto, leia-o e estude-o. Contemple a si mesmo à luz do Sermão do Monte. Ele haverá de levá-lo a perceber sua necessidade do novo nascimento e das graciosas operações do Espírito Santo. Nada existe de tão potente para levar-nos ao Evangelho e sua graça como o Sermão do Monte. E ainda outra razão para esse estudo é o que se segue. Quanto mais vivemos e procurarmos pôr em prática o Sermão do Monte, tanto mais haveremos de experimentar a bênção. Examinemos as bênçãos prometidas àqueles que realmente o põem em prática. A dificuldade com grande parte do ensino a respeito da santidade é que deixa de lado o Sermão do Monte e ainda assim pede-nos para experimentar a santificação. Não é esse o método bíblico. Se você quiser possuir poder espiritual em sua vida e ser abençoado, dirija-se diretamente ao Sermão do Monte. Viva-o, ponha-o em prática e dedique-se a ele e, ao assim fazer, você receberá as bênçãos ali prometidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. Se você quiser desfrutar de fartura, não busque alguma bênção mística. Não se apresse a frequentar reuniões na esperança de obter tal fartura. Antes, volva-se para o Sermão do Monte. Em suas aplicações e requisitos, perceba a sua absoluta necessidade e então você receberá essa fartura. Essa é a estrada que leva diretamente à bênção. Existe algo, entretanto, que quero deixar bem gravado nas suas mentes. Sugiro-lhes que o melhor método de evangelismo é esse. Por certo, todos deveríamos estar eminentemente preocupados com esse aspecto nos dias em que vivemos. O mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos e deles precisa desesperadamente. Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização, a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam: qual é o segredo disso? Quase todos os dias ouve-se dizer que o verdadeiro segredo do comunismo nesta nossa época é que os comunistas parecem estar fazendo alguma coisa e dando alguma coisa ao povo. Reiteradamente ouço, enquanto falo com jovens e leio livros, que o comunismo está conquistando o terreno conforme se verifica no mundo moderno, porque as pessoas sentem que os seus aderentes estão realizando coisas e se estão sacrificando por aquilo em que acreditam. É assim que o comunismo tem conquistado novos adeptos. Ora, só há um modo de contrabalancear isso, ou seja, mostrar que possuímos algo infinitamente melhor e superior. Ainda recentemente tive o privilégio de encontrar-me com mais de um indivíduo convertido a Jesus Cristo vindo do comunismo. E em cada caso isso resultou não de algum sermão ou argumento intelectual, e sim do fato de que aquele ex-comunista viu em algum crente simples a prática da autonegação que vai até as últimas consequências e a prática daquele cuidado pelo próximo como ele ou ela jamais imaginara ser possível.
Desejo reforçar o ponto citando algo que li algum tempo atrás. Um ex-ministro da Justiça do governo indiano foi um homem notável de nome Dr. Ambedkar. Ele mesmo um pária e líder da casta dos párias da Índia. Na época sobre a qual estou falando, ele andava profundamente interessado pelos ensinamentos do budismo e fizera-se presente a uma grande conferência a qual haviam atendido representantes de 27 países que tinham reunido para inaugurar uma associação mundial de budistas com sede no Ceilão. A principal razão por ele oferecida para fazer-se presente à conferência é que desejava descobrir até que ponto a religião de Buda era algo vivo. Declarou ele durante a conferência, aspas, estou aqui a fim de descobrir a extensão do dinamismo da religião budista, no que concerne aos habitantes deste país. Fecha aspas. Ali estava o líder da casta dos párias, voltando-se para o budismo, a fim de examiná-lo, e declarou, aspas, quero descobrir se o budismo é algo vivo. Tem algo para dar às massas de meus correligionários párias? O budismo é dinâmico? É capaz de nobilitar as pessoas? Fecha aspas. A real tragédia que envolvia aquele homem, tão hábil e erudito, é que ele já estivera muito tempo nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha estudando o cristianismo. E por haver descoberto que o cristianismo não parece uma realidade viva devido à ausência de dinamismo na mesma, agora volta-se para o budismo. Embora ele mesmo não tivesse tornado budista, contudo procurava descobrir se ali estava o poder que tanto almejava. Esse é o desafio que está sendo feito a você e a mim. Sabemos que o budismo não é a resposta. Afirmamos crer que o Filho de Deus veio a este mundo, que ele enviou o seu próprio Espírito Santo para viver em nós, que ele nos tem conferido de seu próprio poder absoluto para que em nós habite e para que nos transforme, a fim de que possamos adquirir para nossa vida qualidades similares às de Cristo. E afirmo que ele veio, viveu, morreu e ressuscitou, e em seguida enviou o seu Santo Espírito para que você e eu pudéssemos pôr em prática o Sermão do Monte. Não diga que o Sermão do Monte nada tem a ver conosco. Bem pelo contrário, há laços seguros que nos ligam a ele. Se ao menos todos estivéssemos vivendo conforme o Sermão do Monte, então os homens saberiam que o Evangelho cristão é deveras dinâmico. Reconheceriam que o cristianismo é uma realidade viva e não ficariam mais à procura de alguma outra coisa. Diriam, achei! Além disso, se você lesse a história da igreja, verificaria que sempre foi nos períodos em que os crentes, homens e mulheres, tomaram a sério o Sermão do Monte, deixando-se amoldar por ele, que surgiu o verdadeiro reavivamento. E quando o mundo vê um indivíduo que é crente autêntico, não somente se sente condenado, mas também impelido e atraído. Por conseguinte, estudemos cuidadosamente esse sermão, o qual afirma mostrar-nos o que nos convém fazer, pois não somente expõe as exigências, também aponta para o suprimento para o manancial do poder. Que Deus nos conceda graça para levar a sério o Sermão do Monte de forma honesta e sob oração, até nos tornarmos exemplos vivos do mesmo, modelares quanto a esse glorioso ensinamento.